guerreiro, minha guerreira, princípios da legalidade, da anterioridade no direito penal. Se você errar essa questão na prova, pule do barco. Por quê? Porque é uma questão muito cobrada, mas é uma questão básica. Professor, qual é a diferença da legalidade no direito penal? Pode ser princípio da legalidade ou da reserva legal. Da reserva legal. Somente haverá crime se a conduta estiver descrita aonde, professor? Numa norma penal. Esse é o princípio da reserva legal. Por exemplo, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a prática de coição carnal ou outro ato libidinoso diverso de coição carnal é o quê? É o crime do artigo 213 do Código Penal. É o crime de estupro. E por que é crime? Porque essa conduta está descrita aqui no artigo 213. Aí você tem uma outra conduta, importunação ao pudor. É a contravenção penal de importunação ao pudor. Na hora que um homem machista chega e fica falando palavras pornográficas para uma mulher, baixa o vidro e diz, ô gostosinha, isso é importunação ofensiva ao pudor. É estupro? Não, mas é contravenção penal. Agora, imagina outra conduta. Cobiçar a mulher do próximo quando o próximo não está próximo. Isso é crime? Não. Isso é contravenção penal? Também não. Por quê? Porque não existe uma norma penal definindo essa conduta. Dizendo que cobiçar a mulher do próximo quando o próximo não está próximo é crime. Não existe nenhum tipo de norma penal fazendo a descrição dessa conduta. Esse é o princípio da reserva legal. Do princípio da reserva legal, decorre um outro princípio muito importante que você tem que anotar. É o princípio da taxatividade. Taxatividade das normas penais. Significa que, se a conduta não estiver taxativamente descrita na norma penal, a conduta não pode ser considerada criminosa. Ok? Muito importante isso. Por isso que no direito penal, professor, o direito penal admite analogia para incriminar uma pessoa. Quando é que eu aplico analogia? Quando eu tenho uma hipótese para a qual não existe uma norma, mas existe uma hipótese, existe uma situação parecida para a qual existe uma norma e eu quero aplicar a norma da situação parecida naquela outra. Eu posso? Jamais. Jamais eu posso preencher lacuna no direito penal, lacuna normativa, para incriminar as pessoas. Ou a conduta ela está exatamente prevista na norma penal, e aí é crime, ou não se pode falar de crime. Não se admite analogia in mala partem, para prejudicar, para incriminar. Mas e analogia para beneficiar? Já que nós já falamos de analogia para beneficiar, aí sim é possível. E o princípio da anterioridade. Aqui eu falei do princípio da legalidade, que é diferente do princípio da anterioridade no direito penal. Anterioridade. O que é que estabelece o princípio da anterioridade no direito penal? Não se pode falar de conduta criminosa sem lei anterior que a definia. Somente haverá crime se existia uma lei anterior, ou seja, estou falando de uma lei anterior. Lei anterior. Definindo a conduta como conduta criminosa. Um exemplo. Veja, assédio sexual não era crime e passou a ser crime. Imagina o seguinte, na época que assédio sexual não era crime, o que é o assédio sexual? Ocorre quando você tem um superior hierárquico ou uma pessoa que tem posição de ascendência em relação a uma outra e se aproveita dessa função, desse cargo, desse emprego que lhe dá essa posição hierárquica ou essa posição de ascendência para, constrangendo a pessoa, em razão desse cargo, desse emprego, dessa função, obter algum favor, algum benesse sexual. É aquele chefe que chega para a secretária e diz, olha, você é uma secretária nova, eu quero dizer para você que você já está trabalhando aqui há um mês e a gente não saiu ainda para jantar. Nós não fomos para o motel ainda.
E todas as pessoas que já trabalharam aqui anteriormente sempre foram jantar, pelo menos uma vezinha, e foram pelo menos uma vezinha para um motel comigo. Você está aqui até agora, nada! Ou seja, eu quero dizer para você que seu emprego depende de você ceder às minhas necessidades sexuais. Isso é o quê? Isso é assédio sexual. Mas antes não era crime! Aí eu te pergunto, quando não era crime? Assédio sexual. Quando a conduta era praticada. A nova lei, ela pode retroagir para atingir a conduta que foi praticada anteriormente? Nunca. Ou seja, não há crime sem lei anterior. Não há crime sem lei anterior definindo a conduta como criminosa. Para ser crime, você precisa primeiro dizer, já existia uma lei definindo uma norma penal trazendo aquela conduta como conduta criminosa. Se a conduta que você praticou hoje não é crime e amanhã passa a ser crime, o amanhã não vai te atingir. Ou seja, tem que ter uma lei anterior definindo como crime para ser considerada criminosa. Detonando, o trem não para! Força!